Principalmente porque aconteceu muita coisa nesse janeiro/fevereiro, a maioria delas ruins, mas nós não tá aqui pra falar de coisa ruim, não. Ele achava que 2019 era ruim. Bom dia! Maluco, já faz 3 anos que eu gravei aquela review de Kaguya-sama que não era uma boca inteira. A nossa querida comédia romântica da Kaguya e do Shirogane, fazendo tudo possível e imaginável num joguinho à la Death Note, pra não dizer que estão apaixonados um pelo outro, andou bastante desde lá. Nesse meio tempo, além da gente passar pelo quase apocalipse, Kaguya-sama ganhou uma segunda temporada, tá recebendo uma terceira agora, ganhou um live action também, e o mangá continua com toda a força do mundo e mais um pouco. O autor dessa bagaça é tão brabo que além de estar fazendo Kaguya-sama, ele também tá trabalhando em outro mangá ao mesmo tempo, junto com a autora de Kusu no Honkai. E diga-se de passagem, esse mangá é muito bom. E no meio dessas tantas coisas que aconteceram envolvendo a série, Kaguya-sama mudou. E minha opinião geral sobre o mangá e o anime também mudou. Então, eu acho que já tá na hora de fazer um vídeo atualizado com o que eu acho de Kaguya-sama em diferentes pontos da história. Spoiler, continua bom pra chuchu em todos eles. Mas, por que continua bom? Descubra hoje no Engine Reporter! Vai ter marcação de spoiler pra cada um desses pontos da história, então você vê até onde você quer ou pode dar mais spoiler. E na hora que você não puder mais ver, você faz o esquema do YouTube e assiste algum outro vídeo meu pra ajudar o algoritmo. É nóis! Eu fico muito feliz que até a terceira temporada todas as openings são feitas pelo Masayuki Suzuki, o nosso grande Sidney Magal japonês. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. A segunda temporada é muito importante para a história de Kaguya-sama, porque ela não só fortalece o que já estava estabelecido na primeira temporada em termos de trama e humor, como também planta a base de muita coisa que vai ser importante daqui pra frente na história, seja introduzindo novas dinâmicas, novos personagens, colocando flashbacks desses personagens, ou ainda dando uns foreshadows desgraçados do que vai acontecer na história, que é um daqueles casos que todo mundo sabe que vai acontecer, mas é legal ver o anime sabendo pra onde ele quer ir. Se você não quer spoiler de nada além da segunda temporada, pula pra esse tempo aqui que o Ronaldo vai colocar na tela. O maior exemplo desse foreshadow é o capítulo no qual o conselho estudantil vai observar a lua no telhado da escola. Nele, o Shirogane fala sobre a lenda da princesa Kaguya, uma princesa que veio da lua pra terra e fez basicamente todo mundo ficar admirado com a beleza dela, e depois, contra a vontade dela, é levada de volta para a lua. Troca a lua pela família Shinomiya, a Kaguya pela Kaguya e Catapimba, analogia feita. É aquela história que todo mundo sabe, porque já tinham alusões disso na primeira temporada. O que a Kaguya vive no conselho estudantil com os amigos dela e no semi-relacionamento com Shirogane é algo que não pode durar pela realidade dela. Ela é uma herdeira de uma família trilionária, importantíssima, que em algum momento vai levar ela de volta pro círculo da família e colocar ela em um casamento forçado. Definitivamente não é o seu primeiro anime ou qualquer tipo de mídia envolvendo filha de família rica. Você sabe como funciona boomer de realeza caçando filha? Mas o importante no meio disso tudo e do Shirogane contar essa história é que ele fecha dizendo que se dependesse dele, ele ia para a lua buscar a princesa Kaguya de volta. E não é preciso ser um gênio para saber o que ele quer dizer com isso.
o que o Akasaka quer dizer com isso? Em algum momento no futuro da história, o Shirogane vai ter que resgatar a Kaguya da família Shinomiya. E eu não vou elaborar nisso nessa parte do vídeo, mas é aquilo que eu falei, eles deixam algo que já estava puxado desde a primeira temporada por causa do nome da Kaguya e amarram com algo que definitivamente vai acontecer no futuro. Mas não é só de romance e foreshadow que a segunda temporada vive. Ela também tem cenas excelentes de humor. E boa parte delas são os capítulos da Chika treinando o Shirogane. Algo que muita gente achou, vendo ou lendo a parte da primeira temporada, que seria alguma coisa de uma vez só naquele capítulo do Shirogane treinando vôlei. Mas o negócio deve ter sido tão popular na época do mangá que o Akasaka fez virar algo padrão na série, colocando na parte da segunda temporada a Chika treinando o Shirogane a cantar o hino da escola e a fazer a dança Souran. E esses capítulos, além de fazer a gente ter um aneurisma rindo da Chika passar pelos 7 portais do inferno, mostram que o Shirogane é, antes de mais nada, um menino esforçado. Ele não tem talento nenhum pra nada. E tudo que ele conquistou na vida foi na base do esforço, na base da dedicação. Característica essa que, por sinal, é a principal coisa que a Kaguya gosta no Shirogane. E o esforço, a resiliência do Shirogane é algo que, olha só, novamente é importante mais pra frente na história. Mas vamos parar de falar de coisa importante pra falar de coisas desimportantes. Ok. Ou que eram desimportantes e viraram coisas fundamentais pra história. Eu estou falando do grande Ishigami! Que, se vocês lembram, naquele primeiro vídeo, eu simplesmente falei que ele só tava lá na história sendo engraçado. E enquanto na segunda temporada... Mano do céu! Ishigami! Se eu falei mal de você algum dia, me perdoe! O arco do festival escolar faz um trabalho imenso pro personagem do Ishigami. Ele dá carga pro personagem dele. Mostra que ele é um menino que, tentando fazer a coisa certa quando ele era mais novo, acabou criando um problema enorme pra ele, tentando resolver a situação da namorada do cara. E isso ficou pesando nele. Mas com a ajuda que o Ishigami tem do pessoal do conselho estudantil e dos amigos que ele faz na equipe de torcida do festival, ele percebe que ele tem o direito de ser feliz novamente. Ele mesmo fala que aquilo já ficou pra trás. Também tem toda a questão dele aprender que os normes que ele tanto odeia, tanto teme, podem ser pessoas bacanas, o que eu até falo de experiência aqui. Pode ser algo maravilhoso de se fazer quando você é aquele menino recluso da escola. Só que no processo de normificação do Ishigami, ele acaba se apaixonando pela Tsubame Koyasu, uma personagem que novamente vai ser muito importante daqui pra frente no arco do Ishigami. Esse arco também estabelece que o Ishigami e a Ino vêm de muitos anos juntos. O Ishigami cuida da Ino pelas costas, não deixando muito que as pessoas desdenhem de toda a competência dela, enquanto a Ino foi a única pessoa que tomou o lado do Ishigami na briga do Fundamental, por entender que o que ele estava fazendo era o certo. Digamos que os dois cuidam um do outro sem admitir isso entre si. Lembra algum certo joguinho entre duas pessoas que não admitem os sentimentos? Essa temporada reforça o personagem do Shirogane, do Ishigami, estabelece e reforça a Ino, mas também reforça o personagem da Kaguya.
Ela também passa por um arco de se deixar ser feliz nessa segunda temporada. Ela desenvolve o relacionamento com o presidente por meio dos jogos de sempre, mesmo que ela não perceba. E o interessante aqui é que ela também desenvolve a amizade com outros personagens. Ela e a Ino têm algumas interações, mas o interessante mesmo é a amizade dela com o Ishigami. O Ishigami deixa de achar que tá sendo ameaçado de morte toda hora por ela e vira meio que um protegido da Kaguya. É muito bonitinho ver a Kaguya derretendo toda a postura de gelo que ela tinha pra todo mundo e virando amiguinha do Ishigami, se deixando cada vez mais ter o coração quentinho e ficando bobinha pelas interações com o Shirogane, tratando a Hayasaka cada vez mais como uma amiga e menos como uma serva. A Chika continua lá, tudo bem, ela é engraçada. E ver ela deixando de enxergar a Ino como uma ameaça. E tudo isso resulta neles virando amiguinhos. Eles fazem até grupo no Zap. É muito bonitinho. O arco da Kaguya nessa temporada é sobre ser feliz e fazer amigos importantes no pouco tempo que ela tem. Mostrar pra eles que ela é um ser humano, uma pessoa amável. E mostrar pra eles e pra gente que ricos têm sentimentos também. Por mais que isso possa parecer difícil de acreditar às vezes. O anime continua excelente na segunda temporada porque mantém o humor e a dinâmica que fez a primeira temporada ser tão popular. Mas não só isso. Ele também desenvolve dinâmicas novas entre o que já existia, além do joguinho da Shinomiya e do Shirogane, e aprofunda bem nos personagens e na amizade deles. O que foi possível do anime fazer até esse ponto, porque teve mais tempo de caminhar do que teve nos 12 primeiros episódios. A terceira temporada. O final disso daqui vai trendar por uns 2 dias no Twitter, de tão alucinado que o pessoal que só assiste o anime vai ficar do que acontece nele. Kaguya-sama dá um duplo twist carpado, e na hora que você acha que acabou a manobra, ela pega e dá aquele giro quádruplo lado, patins de gelo. É muito bom. E aqui, pelo resto do vídeo, eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu só vou falar do que eu lembro que aconteceu no mangá. Eu não tenho como saber o que vai acontecer, como eles vão fazer no anime. Apesar que eu digo que desde a época do meu primeiro vídeo, foi algo que eu comentei lá, eu acho que a adaptação de Kaguya-sama é excelente. Não só porque eles traduzem tudo o que acontece no mangá, como eles adicionam mais pra dar mais impacto nas cenas. Principalmente quando o narrador tá alucinado narrando o jogo. Isso sem nem falar de quando eles adicionam cenas originais, tipo a Hayasaka Missão Impossível. E qualidade eu acho que ninguém duvida. Essa parte que a terceira temporada vai pegar no mangá foi o ápice do bagulho até aqui. E o anime tem antecedente pra fazer jus a isso. Agora falando de arcos específicos, você quer mais capítulos da Chika ensinando Shirogane? Não tema! Porque agora não lembro por que cargas d'água, mas o Shirogane tem que aprender a cantar rap. E novamente sobra pra Chika. E cara, eu ria que nem um jumento uma vez por página nesse capítulo. Vai ser maravilhoso. Mas eu só fico com dó do tradutor, porque traduzir rima é o diabo da profissão. Você pode perguntar para qualquer pessoa na internet que trabalha com tradução. Eles amam ter que traduzir rima e gíria ao mesmo tempo. Confia. E o quarto capítulo do Shirogane aprendendo coisa continua sendo bom pelos motivos que eu falei. E pra continuar falando de coisa boa da terceira temporada, nós temos a introdução oficial da melhor personagem de Kaguya-sama. Ela sempre esteve lá,
no fundo dos cenários, como coadjuvante, tomando suquinho, mas agora ela entra efetivamente na trama. Eu estou falando da grande Maki Shiju. Se fosse para eu resumir a personagem, eu diria que ela é alguém que nasceu para sofrer. Por motivos de árvore genealógica, ela é a sobrinha da Kaguya. E ela é uma tsundere, mais ou menos, que também joga o jogo do romance de não confessar que gosta da pessoa. Só que o detalhe é que ela tá jogando sozinha, coitada. O menino que ela ama de paixão é aquele que vai pedir conselho pro Shirogane e pro Ishigami. Só que ele tá namorando. E essa namorada dele é a melhor amiga da Maki. Ou seja, a pobre Maki tá jogada naquele triângulo amoroso que não fecha e é horrível pra quem tá no meio. Só quem passou por isso sabe como que é, cara. E você pode ver isso desde a primeira temporada. Tem uma cena que eu usei desse casal no meu primeiro vídeo, que tá lá a Maki atrás de uma árvore chorando vendo os dois. Ela só está na história para sofrer. Dá dó, mas é engraçado. A maioria das participações dela é ir na sala do conselho estudantil desabafar ou reclamar da vida com o Ishigami e o Shirogane, porque foi por causa dos dois que o rapaz que ela gosta começou a namorar. Então ela coage eles a achar que eles têm a responsabilidade moral de aguentar a Maki. E é muito engraçado ver ela na vibe de Gerson traz o litrão que hoje ele me fez sofrer de novo. Mas, além da comédia, também é muito legal de ver que os três acabam desenvolvendo os personagens deles nos arcos pessoais por causa dessas conversas que eles têm. O Shirogane pede conselho no jogo com a Kaguya. O Ishigami pede ajuda pra como ele pode melhor chegar na Tsubame. E a Maki... é a Maki, coitada. E deixa eu encerrar essa parte antes que eu faça o vídeo de 1 hora dizendo porque eu adoro a Maki. Vamos falar do mais importante da terceira temporada. O arco do festival escolar. O qual eu honestamente não lembro muita coisa sobre. Vamos falar do final do arco do festival escolar. Você tem o Ishigami de coração partido, o pobre Ishigami. Mas você também tem a Kaguya e o Shirogane decidindo se declarar um para o outro ao mesmo tempo. O tempo dele está acabando no conselho estudantil e o festival escolar da Shujin tem toda uma história de conseguir juntar casal e etc e tal, e termina com os dois na torre do relógio, uma chuva de balão subindo em forma de coração, e os dois dando beijo depois de 3 temporadas. Teve avanço. Pode ficar tranquilo, Engine Lobo do passado, seu fresco que não gosta de anime de romance. Tem avanço aqui! Lembra quando eu falei que o anime faz uma adaptação boa e costuma adicionar muito onde pode? Eu tô falando, a cena do beijo dos dois vai ser maravilhosa! E eu tenho certeza que se não tocar uma música própria pro momento, vai tocar alguma das openings. Vocês podem me cobrar! E eu acho que pelo jeito que eu tô falando, dá pra perceber o quanto eu tô esperando essa cena. O quanto o negócio é importante pra história de Kaguya-sama. Esse arco também estabelece a engenhosidade do Shirogane. Ele conseguiu bolar e conduzir um plano imenso pra ser o Phantom Thief do festival escolar, ninguém descobrir ele e conseguir levar a Kaguya pra torre do relógio. Isso é interessante porque lembra quando ele falou que se dependesse dele, ele resgataria a princesa Kaguya da lua? Aqui ele prova por A mais B que ele tem a capacidade de fazer algo nessa escala. Ele não falou que salvaria a Kaguya da boca pra fora.
Mas no resto do elenco, a Ino passa o festival escolar inteiro super ocupada e a Osaragi fica encarando ela pra ela perceber que ela tem sentimentos pelo Ishigami. E essa parte da história da Ino termina com ela pensando: será? Talvez. E você já sabe nessa altura que Ishigami e Ino vão acabar juntos. Eles gostam um do outro. Só que tem que ter toda aquela enrolação antes, porque senão não seria Kaguya-sama. E eu também acho que nessa terceira temporada cabe o arco do O Primeiro Beijo Nunca Acaba. Eu adoro o nome desse arco. Ele é basicamente uma parte da história na qual a Kaguya e o Shirogane estão acertando os detalhes do relacionamento, se conhecendo melhor agora que eles não têm muito o que esconder um do outro, até chegar no primeiro beijo mesmo deles. Só que a parte legal desse arco é que ele introduz uma nova dinâmica para a história. Kaguya e Shirogane não tem mais nem por que fazer o jogo de mentir um pro outro. Mas, nesse momento, eles ainda têm que esconder o relacionamento do resto do conselho estudantil. Sabe, fazer aquele malabarismo mental pra fugir das perguntas de estilo por que os dois andam tão juntos recentemente, e daí vai um descobrindo por vez, e consegue ser tão interessante quanto o jogo dos dois era. Kaguya-sama chega onde era pra chegar, mas ainda tem mais história. O Aka conseguiu manter uma dinâmica interessante, mesmo tirando o carro-chefe inicial, que era o esconde-esconde mútuo da Kaguya e do Shirogane. E isso é muito bacana. A história não é tímida sobre os finais de uma vida colegial como muito mangá. É um romance que enrola, mas acontece. E nessa altura, você já fica se perguntando se toda a ideia de Kaguya-sama de fingir que não está amando essa pessoa por medo da pressão social não é a regra ao invés da exceção no dia a dia. Porém, todavia, contudo, agora que o jogo mudou, o mangá continua bom? Sim! Kaguya-sama continua sendo o mangá mais importante e um dos melhores que eu li nos últimos 3 anos. Mas, Engine, você não achava que Comissão era o melhor mangá e antes dele Spy Family? Sim, mas se não fosse Kaguya-sama eu não ia ter lido nenhum desses dois. A Kaguya-sama atual, pelas minhas contas calculadas de bicuda na bola, eu acho que o mangá tem chão pra mais uma 4ª e 5ª temporada, depois dessa que tá saindo. A dinâmica do mangá muda completamente depois que Kaguya e Shirogane não precisam mais jogar o jogo das mentiras. Mas o Akasaka Aka armou terreno para ele conseguir fazer drift e manobrar o mangá para continuar interessante mesmo sem isso. Tem as novas dinâmicas de personagens que foram introduzidas na 2ª e na 3ª temporada, tipo Maki, Shirogane e Ishigami, a todas as amizades entre os membros do conselho estudantil. Tem a Ino e o Ishigami assumindo o papel do casal em formação do jogo, e isso mantém a série fresca, mantém a série interessante. Eu não conheço ninguém que dropou Kaguya-sama depois que o casal de Kaguya e Shirogane estava formado. E uma coisa maravilhosa, que eu acho que infelizmente a 3ª temporada não vai pegar, é o arco de desenvolvimento do papai Shirogane. O que acontece? Ele vira um youtuber e consegue comprar um apartamento de luxo com o dinheiro que ele faz em live. Mano, é irreal isso, não acontece, gente. Eu acho que quase todos os personagens de Kaguya-sama são interessantes, e o papai Shirogane não é exceção.
Uma coisa que eu acho que o Aka faz muito bem é o relacionamento cruzado entre o elenco. Ele pega dois personagens que você acha que nunca teriam interação e consegue tirar um capítulo excelente e engraçado. Tipo, Papai Shirogane ensinando a Ino a jogar. Acho que era Apex Legends por causa do Ishigami. Daí também tem o arco da Tsubame. Ela fica entre querer ou não querer namorar o Ishigami e no fim não dá nada. Que surpresa. Mas o tenso é que daí o Ishigami ele quebra o braço da Ino por acidente quando ele tava na vala depois desse término. E daí o Ishigami fica cuidando dela e dá uma dinâmica bacana no relacionamento dos dois. Eles ficam mais próximos. Só que até agora nada! Mano, esses dois bestas me dão mais agonia que os dois bestas passados. É por causa daquela regra. Não se pode ter dois casais formados no mesmo mangá sem uma diferença de 200 capítulos entre eles. É assim mesmo, pode confiar, tem uma regra disso. Também tem o arco da viagem escolar, que é quando a Hayasaka, que já estava há muito tempo estabelecida como uma personagem que a gente passou a gostar, se estabelece como uma pessoa também, alguém que não é servo da família Shinomiya. E por falar nela, a família Shinomiya, os irmãos da Kaguya, começam a mostrar as presas pro Shirogane, porque ele ficou muito próximo de uma herdeira que precisa ter o casamento arranjado para salvar a família Shinomiya. Tá tendo disputa interna entre eles e os membros da família Shijo, que é tipo uma família parente, tá dando ruim lá dentro. E para afastar a Kaguya Shirogane, eles levam a Kaguya de volta pro círculo da família, pra casa lá do Ganan, que é o pai dela. Eles essencialmente sequestram a Kaguya. E lembra lá daquele capítulo da lua que o Shirogane falou que resgataria a princesa Kaguya? Então, pegou a ideia? E é isso que o Shirogane vai fazer. Ele vai salvar a Kaguya com a ajuda dos amigos do conselho estudantil, com a ajuda da Hayasaka e com a bolada de dinheiro que ele recebeu da família Shinomiya. Os caras pagaram ele numa espécie de acordo de desistência da Kaguya, só que ele meteu o louco e decidiu tentar salvar ela do mesmo jeito. Faltou coisa? Tem o Shijo Mikado, que é o irmão da Maki, e ele entrou na história pra ser tipo um pretendente rival do Shirogane. Ele também queria casar com a Kaguya. Casamento que a família Shinomiya arranjou pra Kaguya era com ele. Só que o Akasaka fez umas manobras pra gente acabar não odiando ele, e não deu certo. Ele só tá lá por estar, eu não gosto dele. Mas vocês sabem o que é mais interessante que o Mikado? É que a Chika finalmente ficou séria no último capítulo. Ela extorquiu um irmão da Kaguya, foi muito bacana. Só levou... Ronaldo, quantos anos de vida que Kaguya-sama tem? Muito obrigado, só levou esse tempo aí pra Chika perder a fachada de personagem engraçada. Muito bom. E eu não quero falar muito de como eu acho que vai ser a qualidade do final do mangá, porque eu tô com medo de zicar. Sim, eu fiquei supersticioso com isso. Mas eu vou reafirmar que o mangá se manteve, e se mantém muito bem hoje em dia. Kaguya-sama nunca deixou de ser interessante, mesmo que houvessem arcos de enrolação ou personagens que eu simplesmente não fui com a cara. O mangá nunca deixou de ser engraçado, sempre tinha algo novo no meio e conseguia manter a qualidade, sabe? Eu acho que o que eu quero dizer é que, no geral, Kaguya-sama não só se manteve forte, como se estabeleceu mais ainda, se mantendo interessante e resolvendo as poucas reclamações que eu tive no meio do caminho. Principalmente personagens centrais que na época da primeira temporada não eram desenvolvidos, e depois ganharam arcos de personagens excelentes.
O mangá se manteve novo, com dinâmicas desenvolvidas ao longo da série, e continuou engraçado pra baralho, quando podia ser, enquanto continuava a se levar a sério nas horas que precisava. Talvez o enredo seja um romance com proporções absurdas, num contexto que a gente já cansou de ver em mil e uma coisas, Princesa em Perigo, etc e tal, mas o Aka conta essa história fazendo um malabarismo, para que ela nunca caia na mesmice. Um exemplo disso é que até a Kaguya não é passiva, como o papel da Princesa em Perigo costuma ser. Pode ser um anime de romance no meio de vários outros, mas ele é um anime de romance com a dinâmica que eu precisava para me interessar no gênero. Ele me abriu as portas para aceitar outros romances bonitinhos que eu nunca aceitaria antes, ao mostrar que o amor pode ser algo confuso, convoluto, que você precisa de estratégia no nível de Death Note para conseguir sobreviver, mas ele também pode ser algo simples, como duas pessoas que se gostam e sentem confortáveis entre si. E dá pra ter histórias interessantes no antes e durante desse processo, que é singular pra cada relacionamento e pra cada anime. E tendo isso em mente, Kaguya-sama também me fez pensar sobre o quanto de um relacionamento moderno é o gostar de alguém e quanto é o contexto, pressão social colocado em cima desse sentimento. Dando um exemplo atual do mangá, Ishigami e Ino se gostam, mas os dois ficam ocupados demais lidando com como o mundo afeta eles para verem isso. Já no lado Shirogane e Kaguya, pode ser difícil se relacionar com o fator rico e pobre namorando, mas considerando o lado humano da situação, já fica mais fácil se relacionar. Quantas vezes você já deu o pé atrás de falar algo simples, como que gostava de alguém, por inseguranças, por pressão que o mundo à sua volta colocou em você, e desenvolveu algum mecanismo de defesa para lidar com isso? Talvez enterrou o sentimento e carregou ele por anos. Talvez ficou com receio de sentir a mesma coisa em outro momento na vida. Ou talvez encontrou alguém que também gostava de você, mas vocês ficaram no vai, não vai, vai, não vai, não foi. Estilo Shirogane e Kaguya davam a impressão que seria. Esse contraste entre o que nós sentimos e como o mundo à nossa volta afeta os sentimentos, às vezes até enterrando um sentimento puro, que é o amor, é o que faz Kaguya-sama ser relevante para mim hoje em dia. Também é um tópico que o Aka aborda em Oshinoko, e eu planejo falar desse mangá algum dia também. Enfim, o amor pode ser algo desenvolvido socialmente como uma guerra, que precisa de tática, estratégia, cuidados, e tem quem ganha e tem o São Paulo. Mas ele também pode ser algo muito simples, como só duas pessoas apaixonadas que querem ficar juntas, apesar dos pesares. E por mostrar isso, por me fazer ver e entender que existe o lado complicado e o lado descomplicado dessa coisa que é o amor, Kaguya-sama continua muito bom pra mim. Obrigado pela atenção! Bom dia da tela de fim de vídeo! E você que ficar até o final dela hoje vai levar pra casa um crepe! Crepe é a primeira coisa que eu pensei, como sempre. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da minha review de Kaguya-sama atualizado 2022. É um anime e um mangá que eu tenho bastante carinho. E se ficou bom, por favor, faz todo aquele esquema do YouTube de dar like, compartilha ele com todo mundo que você conhece, comenta o que você achou do vídeo e de Kaguya-sama aí embaixo,
pode ter certeza que eu vou ler. E se ficou muito, mas muito bom mesmo, por favor, pensa com carinho em assinar o padrinho do canal, ou me assinar lá no site roxo, quando eu fizer live lá. Ajuda bastante, ajuda eu a pagar os editores, e daí eu posso fazer vídeo estilo Monstro Bolso. E falando nisso, muito obrigado pro pessoal do Padrim e pros assinantes do site roxo que já me apoiam a fazer esse conteúdo de anime enquanto eu trabalho nos Monstro Bolso. Também, muito obrigado por me escutar agora até o fim da tela de fim de vídeo. Pode pegar o seu crepe e eu vejo você no meu próximo vídeo ou live no site roxo. Falou! Rapaz, quem será que ganharia num The Voice? Sidney Magal, Hélio dos Passos ou Masayuki Suzuki? Tá aí uma dúvida que a gente nunca vai ter resposta.